Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 29 de julho de 2025, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é? Hoje nós estamos na 10ª lição da nossa 6ª revisão, a lição 210, que declara: escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Aquela lição maravilhosa, né? Que a gente já comentou aí quando fizemos o dia 190 da nossa jornada. Então, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. A dor é uma ideia minha, não é um pensamento de Deus, mas um pensamento que tive à parte dele e da sua vontade. Então, aqui ele diz claramente que nenhum tipo de dor é vontade de Deus. E essa foi uma das grandes mentiras que as religiões nos ensinaram, né? Que a dor seria vontade de Deus, né? Então estou sofrendo é a vontade de Deus, né? Ele desmente isso aqui de uma maneira muito clara. A dor é uma ideia minha, não é um pensamento de Deus, mas um pensamento que tive a parte dele e da sua vontade. A sua vontade é alegria, e apenas alegria para o seu amado filho, né? Que é verdadeiramente quem nós somos, os amados filhos de Deus. E é isso que escolho ao invés do que eu fiz. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Então, gente, aqui a gente tem algo muito precioso. Muito precioso. A gente tem algo extremamente precioso, que é a correção desse pensamento do ego de que é vontade de Deus que nós sintamos dor. Que qualquer tipo de sofrimento, que qualquer tipo de provação, que qualquer tipo de coisa ruim que venha acontecer nas nossas vidas, porventura seja a vontade de Deus para nós. Não, definitivamente não é. Não é e jamais será, tá bom? Então agora nós escolhemos novamente. Em vez de acreditarmos que as dores e os sofrimentos e os padecimentos e os martírios são a vontade de Deus para nós, nós nos lembramos hoje de escolher novamente. E hoje nós escolhemos a alegria de Deus em lugar da dor, tá? Então lembre-se sempre disso. É aquilo que eu falo para vocês. Se interpretada dessa forma, recebida dessa forma, essa lição ela se torna uma chave capaz de abrir muitas portas, tá bom? Hoje nós podemos nos lembrar que a escolha da alegria de Deus em vez da dor está ao nosso alcance, tá bom? Então hoje escolhemos a alegria de Deus ao invés da dor, tá bom? Ok? É uma escolha que está ao nosso alcance. Nós podemos fazer essa escolha bem aqui e agora, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Quando você estiver em sofrimento, você pode se lembrar de que a vontade de Deus para sua vida é a felicidade perfeita. Nunca se esqueça disso. E nunca se esqueça do mais importante, de que se você está sofrendo, então é porque o seu ego está criando sofrimento na sua vida, tá? E de que essa voz que fala para você que as dores, os martírios, as desgraças, os sofrimentos, os padecimentos são a vontade de Deus para sua vida, essa voz é a voz do seu ego, tá bom?
Então você pode escolher não dar ouvidos a essa voz no dia de hoje. Tá bom? Texto do dia 29 de julho do livro de Melody Beach. Divirta-se. Divirta-se um pouco. Relaxe um pouco. Goze a vida. Não temos de ser tão sérios e sombrios. Não temos de ser tão pensativos, tão críticos, tão presos em nós mesmos e aos rígidos parâmetros que os outros, e quase sempre nós também, colocam em nós. Isso é vida e não um enterro. Divirta-se, entre na vida, participe da vida, experimente a vida, arrisque-se, seja espontâneo. Não esteja sempre tão concentrado em fazer as coisas certas, as coisas apropriadas. Deus não quer que sejamos tão inibidos, tão reprimidos, tão controlados. Esses parâmetros repressivos são o que as outras pessoas nos impuseram e o que então permitimos fazerem conosco. Fomos criados totalmente humanos. Foram-nos dados desejos, emoções, esperanças, sonhos, sentimentos. Existe uma criança viva, energética e alegre em algum lugar dentro de nós. Deixe-a sair, deixe-a viver, deixe-a divertir-se, não apenas por 2 horas no sábado à noite. Traga-a consigo, deixe-a ajudá-lo a desfrutar do presente de estar vivo, de ser totalmente humano e de ser quem você é. Regras demais. Temos convivido com vergonha demais. Isso não é necessário. Sofremos uma lavagem cerebral. Agora é a hora de nos livrarmos, de nos abrirmos e entrarmos totalmente humanos na vida total. Não se preocupe, aprenderemos as nossas lições quando for preciso. Já aprendemos a disciplina. Não vamos ficar aéreos. O que vai acontecer é que começaremos a gozar a vida. Começaremos a desfrutar do nosso ser total e a experimentá-lo. Podemos confiar em nós mesmos. Agora temos limites. Temos o nosso programa como base. Podemos experimentar e experimentar. Estamos em contato com nós mesmos e com o nosso poder superior. Estamos sendo guiados, mas um objeto congelado e inanimado não pode ser guiado. Não pode nem mesmo ser movido. Divirta-se um pouco. Relaxe um pouco. Quebre algumas regras. Não seremos punidos por Deus. Não temos de permitir que as pessoas nos punam. E podemos parar de punir a nós mesmos. Enquanto estamos vivos e aqui, vamos viver. A oração. Hoje me deixarei divertir com a vida. Relaxarei um pouco, sabendo que não racharei, nem quebrarei. Deus, ajude-me a libertar-me da necessidade de ser tão inibido, apropriado e reprimido. Ajude-me a injetar uma grande dose de vida em mim, permitindo que eu seja totalmente humana e viva. Muito bom, né? Então, gente, essa aqui é ótima pra mim, né? Que tô sempre culpada quando não tô trabalhando, né? Vocês já viram uma pessoa que tá quieta sem fazer nada e tá se culpando? Essa pessoa sou eu. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Eu sou uma fazedora compulsiva, né? Então, me permitir ficar sem fazer nada nos finais de semana tem sido uma das minhas maiores lições, né? Como dizem os italianos, il dolce far niente, né? O doce nada a fazer, ok? Então, basicamente é isso. Aí, eu vou convidar vocês a lá na Jornada de Cura da Criança Interior, que a gente fez em 2023, a gente falou sobre isso, né? Então, hoje eu vou convidar vocês a encontrarem alguma coisa que a criança interior de vocês gostaria de fazer e levá-la para fazer isso, né? No domingo eu fui com minhas amigas para a ilha de Paquetá, aqui perto
no Rio, né? A 1 hora de barca daqui. Foi uma coisa que eu fiz com a minha mãe e com a minha irmã quando eu era criança, né? E aí eu fui passear com elas na ilha de Paquetá. Por causa da minha criança, definitivamente. Mas a minha criança ficou um pouco frustrada. Porque eu acho que a ilha era muito bonita quando eu era criança, né? E eu achei a ilha feia, achei a ilha abandonada, suja, enfim. Mas quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, poxa, porque eu fiquei pensando assim, poxa, eu não devia ter ido fazer esse passeio, eu tinha tanta coisa para fazer hoje. Inclusive eu tinha uma aula de um curso de 2 até as 5 da tarde no domingo, né? E o que eu fiz? Para poder ir para a ilha de Paquetá, eu peguei o meu tablet, botei na bolsa e fui estudando os textos da live de domingo, né? Dentro da barca. Foi a única maneira como eu consegui me convencer de ir passear, né? E aí quando eu cheguei em casa eu comecei, né? A voz da virginiana começou no meu ouvido. Ai, você não devia ter ido, você devia ter ficado em casa assistindo a aula do curso. E eu falei, não, eu me diverti muito, eu tava com pessoas de quem eu gosto demais, eu fiz uma coisa diferente e eu fiz algo que a minha criança interior queria muito fazer. Então é uma coisa que a minha criança interior não vai ficar frustrada por não ter feito e também que ela já me falou que não precisa voltar, que já deu o que tinha que dar, né? Que eu matei a vontade dela, né? Então hoje eu convoco vocês a fazerem algo com a criança interior de vocês, né? Algo que a criança interior de vocês queira fazer, tá bom? Algo com a criança interior de vocês. Vamos fazer esse algo, tá bom? Talvez, não sei, seja simplesmente pintar uma mandala colorida, né? Que nem a minha aluna me deu o caderninho aí das mandalas para pintar. Talvez seja ir andar de bicicleta, talvez seja ir à praia, talvez seja ir tomar banho de piscina no clube, talvez seja fazer uma caminhada no meio da natureza. Eu não sei. Faça alguma coisa. Pergunte para sua criança interior hoje o que ela quer fazer. O que a sua criança interior quer fazer hoje e faça com ela. Divirta-se. Né? E tem textos, acho que são da Melody, né? Que ela diz assim, nessa linha, ela fala, olha, não tem problema se você se sujar um pouquinho, né? Não tem problema. Não tem problema se você se sujar um pouquinho. Se você for lá na lama, brincar na lama e de repente cair na poça e se sujar um pouquinho. Não tem problema. Né? Eu faço parte do grupo de pessoas que definitivamente precisa ouvir esse texto, né? Não sei em que grupo que vocês estão aqui. Se vocês estão no grupo daqueles que sabem se divertir ou daqueles que não sabem se divertir, que é o meu caso, né? Eu sempre fui muito séria, já nasci velha, né? Minha mãe falava isso, né? Você já nasceu velha, Jaqueline. Aí me deu um alívio quando eu conheci o Lee Carroll e comecei a ouvir as palestras de Cryon, que ele falava assim, olá, almas antigas, almas velhas, né? Hello, old souls. Eu falei, então é isso, então eu sou uma alma velha, né? Pra vocês terem ideia, eu sou 2 anos e meio mais nova do que a minha irmã e todo mundo, quando encontra com nós duas, acha que eu sou a mais velha, né? Porque eu sou essa pessoa velha, né? Que vos fala, né? Eu tenho isso, né? E como eu sempre fui uma criança nerd, eu fui uma criança assim muito desajeitada com atividades físicas, com esportes. Então isso me cristalizou ainda mais nessa coisa de ter dificuldade, né, para eu me divertir. Hoje, mais velha, eu me divirto muito mais do que há 20 anos atrás, né? É uma habilidade que eu estou desenvolvendo aos poucos, ok? Bom, hoje eu vou ler para vocês o exercício da sessão que a gente tinha lido ontem, lembrando que a gente começou
a gente começou o estágio 3, que é a ação disciplinada, né? E ontem nós falamos da mentalidade para a ação disciplinada, né? E ontem falamos dessa negação positiva de um curso em milagres, que até alguém comentou aqui, depois eu vou ler os comentários de vocês, né? Que a gente precisa fazer uma aula sobre isso. Sim, vamos fazer. Então ela dá pra gente um exercício que eu vou ler para vocês hoje. Crie uma afirmação para o seu sucesso sagrado. As afirmações podem ser uma forma muito poderosa de disciplina mental. Uma afirmação é uma declaração curta que declara que aquilo que você quer declara que, como se aquilo que você quer já fosse seu, né? Então escreva essa declaração. Coloque ela, né, em lugares onde você possa vê-la. Diga essa afirmação alto, tão frequentemente quanto possível. Você pode programar o seu cérebro para repetir a afirmação silenciosamente ao longo de todo o dia. Por exemplo, algumas afirmações que eu uso frequentemente são: eu vejo apenas o meu próprio valor. Tudo sempre funciona para mim. Eu sou poderosa. Eu sou responsável com o dinheiro, né? O nosso mantra aí é: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? E fazermos também, que eu já ensinei para vocês, as perguntas para o universo, né? Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar ainda mais, né? Universo, que mais é possível? São as frases do Access Consciousness, né? Eu particularmente gosto muito do tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu gosto muito. Eu acho que é uma frase que sempre limpa os obstáculos, né, que estão acontecendo na minha vida. Já aconselhei aqui para vocês diversas vezes, não pode ser declarada de forma diferente, tem que ser desse jeito, tá? Você pode ter outras afirmações, mas se você quiser trabalhar com a do Access, tem que ser desse jeitinho. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Esse mantra que o Gary Douglas ele recomenda que você repita alto até 1000 vezes por dia, ele limpa obstáculos, né? Então você pode: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Outra que a gente pode usar é quando nós vemos alguém em sofrimento e o sofrimento da pessoa eventualmente está nos causando sofrimento, pode ser imagem verdadeira, harmonia e perfeição, né? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição, não tem o E. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E a outra, que é a prática recitatória, que você acha até no YouTube, você pode procurar Seichonoye, 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 Reino de Deus de infinita provisão. Essa, para se você tiver com problema de dinheiro, você pode fazer ambas, né? Você pode fazer tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e pode fazer Reino de Deus de infinita provisão, que é prática recitativa, é exatamente isso, são afirmações para o sucesso, tá? Para criar a sua própria afirmação, pense sobre aquilo que você quer ter ou como você quer se sentir e escreva as suas afirmações no seu caderno. Eu li em algum lugar que declarar as suas intenções com as palavras eu sou é particularmente poderoso, porque o que segue essa frase pode radicalmente influenciar essa realidade. Porque isso que ela está escrevendo é verdadeiro. Nos textos esotéricos isso é claramente falado, né? Que quando você fala eu sou alguma coisa ruim, você está se arruinando, né? Tipo, eu sou burra, pronto, eu tô me arruinando, né? Eu posso falar aqui porque realmente eu não acho isso, mas quando eu declaro eu sou inteligente, nossa, tem um poder muito grande de alterar a minha realidade. E se a gente pegar as afirmações do curso e as próprias afirmações da Seichonoye, vocês vão ver que tem muito essa coisa de eu sou a abundância,
Eu sou a inteligência infinita de Deus. Eu sou a sabedoria infinita de Deus. Eu sou o amor de Deus. Pronto, aí quando eu trago os atributos divinos, pronto, aí já era. Aí tem grande poder de alterar a minha realidade. Como a gente pratica as afirmações no renascimento, eu acho que eu já ensinei para vocês, mas eu vou ensinar para vocês de novo aqui rapidinho, como eu aprendi há 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a fazer terapia de renascimento, né? As minhas terapias, comecei lendo os livros, né? E fui fazer a terapia de renascimento com a minha amada terapeuta Yara de Lima, também no mesmo ano que o curso entrou na minha vida, que foi em 1998, né? Eu estava no último ano da minha graduação na faculdade, estava terminando. Foi um ano de muita mudança, né? Muitas coisas legais começaram a acontecer na minha vida. E aí a gente fazia as afirmações, né? Então eu vou dizer para vocês como eu aprendi a trabalhar as afirmações, que é como eu trabalho. Hoje em dia eu não faço tanto, mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer desse jeito. Então você vai comprar um caderno grande, tá? Você vai comprar um caderno grande, pelo menos um caderno assim, tá? E aí você vai escrever a sua afirmação, né? Então vamos supor que você hoje esteja querendo trabalhar com dinheiro. Então vou dar uma sugestão. Você comece com a frase meu nome, eu Jaqueline, sou a abundância divina. Você vai escrever essa frase à caneta. E aí você vai na linha de baixo escrever a lápis o pensamento contrário que o seu ego vai te dizer, tá? Ok? Eu sou a abundância divina. Eu sou a abundância divina. Aí o ego falou, e eu nasci pobre e vou morrer pobre. Aí você escreve lá, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Aí você escreve de baixo, de novo, eu sou a abundância divina. Não, aí você vai escrever de baixo, você, Jaqueline, é a abundância divina. Aí o seu ego vai dizer, ih, nasceu pobre e vai morrer pobre. Aí você escreve a lápis. Aí depois você vai escrever, ela, Jaqueline, é a abundância divina. Aí, mas isso não vai acontecer nunca, você escreve a lápis, tá? E aí você faz 10 a 20 vezes por dia com bastante consciência, tá? Faz um ciclo aí de 21 dias e vê o que acontece na sua vida, tá? Os exemplos de afirmações, nossa, tem as mais variadas possíveis. Fazendo desse jeito, você alcança um nível do sentimento, porque é no sentimento que a mudança vai acontecer, não é na mente, tá? Não é na mente, é no nível do sentimento. Se você se sentir não merecedor e indigno, e você pode ficar escrevendo afirmações pelo resto da sua vida, você vai morrer se sentindo não merecedor e indigno, tá? E ainda vai dizer que algo está funcionando que mentiram para você que esse negócio não funciona. Então a gente tem que alcançar o nível do sentimento para que essa mudança possa acontecer, tá? Você vai ver que à medida em que você praticar as suas afirmações, esse discurso do ego negativo, ele vai começar a se dissolver. Por quê? Porque ele diz que você é um horror e você vai dizer, eu sou maravilhosa, né? Não, mas você é feia, eu sou lindíssima, eu sou a Gisele Bündchen, né? Não é o caso, mas eu sou tão linda quanto a Gisele Bündchen, né? Eu sou o amor de Deus, eu sou a sabedoria de Deus, eu sou a manifestação da provisão infinita de Deus. Essas são as mais poderosas, né? E aí o seu ego vai ficar meio cansado, porque você diz A, ele diz B, aí você diz A, ele diz C, aí você diz A, ele diz D, aí o alfabeto acaba, ele se cansa, tá bom? Então olha só, vamos olhar para essa afirmação da lição de ontem, para vocês entenderem do que eu tô falando. Vocês podem pegar inclusive as frases, as afirmações do curso, tanto do livro texto quanto do livro de exercícios. Então, ontem nós declaramos, sinto o amor de Deus dentro de mim agora. O amor de Deus é tudo o que eu sou. Pronto. Olha só essa frase. Olha o poder dessa frase. O amor de Deus é tudo o que eu sou. Vamos supor que eu esteja
me sentindo profundamente rejeitada porque o meu namorado falou pra mim que não quer mais ser meu namorado. Então eu vou falar, o amor de Deus é tudo que eu sou. Olha isso. Eu não tenho como entrar, se eu fizer a prática bonitinha, eu não tenho como entrar nesse nível de carência praticando essa frase. Tudo que eu penso ao meu próprio respeito, a respeito dessa frase, vai vir à tona. E aí eu vou continuar limpando. Agora, é claro que eu estou na minha prática meditativa de reconexão com Deus. Porque se eu não estiver na minha prática meditativa de reconexão com Deus, gente, eu não vou acreditar nisso aqui nunca, tá? Então, o ser, ele tem 4 níveis. Ele tem a mente, a emoção, o espírito e o físico. Quando eu me conecto em meditação, eu estou alcançando o espírito. Mas o espírito, efetivamente, ele já sabe disso. Eu sou... O amor de Deus é tudo que eu sou. O amor de Deus é tudo que eu sou. Fato. Fato, o amor de Deus é tudo o que eu sou. Tá bom? Isso é um fato. Isso é um fato. Você pode não acreditar, mas se está escrito numa escritura, é sagrado, tá bom? É verdadeiro. Então, o amor de Deus dentro de mim me liberta. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Você pode escrever. Essa eu estou escrevendo todo dia na minha agenda. Eu estou escrevendo, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Esse é um belíssimo exemplo da negação positiva. Eu estou negando aquilo que eu não sou. Eu não sou um corpo. Portanto, se eu não sou um corpo, eu não posso estar presa às limitações desse holograma, desse avatar de jogo. Se você quiser entender essa revisão 6, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, assista aquele filme do James Cameron, o Avatar. Assista. E você vai ver exatamente o que é isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um holograma gerado por um supercomputador, um super simulador quântico, tá? Então você não é um corpo, você é livre, pois você ainda é como Deus te criou. Isso é um fato, tá? Então, por exemplo, se você estiver lutando com a doença, isso aqui pode ser uma boa afirmação para você. Porque a doença, ela é do corpo, ela é do holograma, ela não é do ser. O ser é perfeito, inteiro, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Esse é o ser. E o ser é quem você é. Tá bom? Então é isso. Aí você vai criar a sua própria afirmação de sucesso. Tá? Antes de ler os comentários, já que eu tô aqui no livro, eu vou rever a lição do dia. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. A dor é uma ideia minha, não é um pensamento de Deus, mas um pensamento que tive a parte dele e da sua vontade. A sua vontade é alegria e apenas alegria para o seu amado filho. E é isso que escolho ao invés do que eu fiz. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor, tá? Então você pode trabalhar com esse exercício que ela deu aqui. Eu gosto muito, né? Tem até, vocês podem achar, né? Tem até os decretos do eu sou, vocês podem fazer os decretos, né? São chamados decretos justamente porque a gente está afirmando a nossa verdadeira natureza, que é a natureza do nosso ser real, que é perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado, e vocês podem escolher, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você esteja com um problema de saúde. Eu sou a saúde perfeita de Deus. Algo assim, tá? Você pode trabalhar dessa forma, tá bom? Eu quero ler alguns comentários aqui do dia de ontem, tá? Rapidinho. A Solange, querida, ela escreveu: que maravilha a explicação sobre a negação positiva. Tema excelente para uma live. Muito obrigada. Eneida, muito obrigada, Jaque. Ingrid Ritter, muito obrigada, querida professora. Todo dia ela escreve para mim. Ingrid, eu te agradeço muito, tá? Todo dia você vem aqui no canal e deixa uma pérola que não seja um comentário, mas no mínimo a sua gratidão.
E isso faz muita diferença, tá? Então eu peço a vocês que estão me assistindo agora, se puderem comentar o vídeo, dar o joinha, fazer o Pix para mim. A chave Pix está na descrição do canal do YouTube, é o meu e-mail, jackie.mariano@icloud.com. Eu agradeço, tá bom? Mas aí a Tizi, ela mandou uma mensagem que eu queria muito ler, o comentário dela, né? Querida Jaque, essa lição foi feita como uma luva para mim. Encaixei os meus dedinhos, um a um. Incrível como só agora caiu a ficha de que o meu ego sempre será apequenado e amedrontado. Eu estava buscando coragem e autoconfiança quando percebi que ele continuará limitado e insuficiente. É isso, é da natureza dele. A força que está em Deus me libera dos meus medos. Exatamente. Libera a todos nós dos nossos medos. Nesses últimos tempos, gerenciando as empresas familiares, eu tenho buscado crescer e aprender insaciavelmente. Porém, aquela síndrome da impostora não me abandonava. Hoje percebi o quanto foi a mão de Deus que me guiou e me mostrou os caminhos e as decisões diárias que fui tomando. Que alívio e quanta gratidão. Tá? É isso, querida. É isso. Por mais que a gente... enquanto a gente estiver no mundo da forma, nós estaremos sujeitos aos sentimentos de vergonha, pecado, culpa e medo. É natural, é inerente. É inerente. Mas... É aquilo que eu falei ontem, né? Que na verdade é até um provérbio, né? Um ditado, não sei de onde vem, não sei quem falou, definitivamente não fui eu. Não diga para Deus que o seu problema é muito grande. Diga para o seu problema que o seu Deus é muito grande, né? E aí isso nos traz ao capítulo 1 do livro-texto. Não há ordens de dificuldades em milagres. Não há. Há a ordem de dificuldade de eu sentar a minha rabeta no sofá e meditar e me comunicar com Deus. E me conectar com Deus. E pedir uma orientação. E pedir um sinal. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, qual é o meu próximo passo nessa situação que eu estou vivendo na minha vida? Meu Deus, me mostre a verdade a respeito dessa situação que eu estou enfrentando na minha vida, por mais que enxergar a verdade, que saber a verdade me doa. Me mostre, meu Divino Espírito Santo, por favor, qual é a lição que eu preciso aprender com essa situação que eu estou passando. Me mostre, meu Divino Espírito Santo, qual é a virtude que eu preciso desenvolver. O que eu ainda não aprendi. O que eu fazia no meu passado, mas que agora não é mais bom o suficiente para essa fase da minha vida. Me mostre o caminho. Traga, faça o caminho se mostrar na minha frente. Às vezes, gente, um caminho não estava disponível porque nós não acreditávamos que uma solução fosse possível para aquele nosso problema. Então, uma boa afirmação para a gente fazer é: meu Deus, eu sei que na tua mente, no teu reino, esse problema já foi resolvido. Esse problema já foi solucionado da melhor maneira possível para mim e para todos os envolvidos. Porque existem muitas pessoas envolvidas na solução das minhas questões. Não é mesmo? Não é mesmo? Então, meu Deus, me ajude, por favor. Me traga a sua visão, me traga a sua intuição, né? E aí eu vou fazendo. E hoje me é pedido para fazer X. Eu vou lá e faço X. Aí amanhã me é pedido para eu fazer Y. Aí eu vou e faço Y. Aí me mostre o que eu vou fazer para a semana que vem. Na semana que vem eu vou fazer alguma coisa. E talvez na semana que vem a orientação de Deus seja simplesmente: hoje você não vai fazer nada. Hoje o que você precisa fazer é esperar. É deixar que as coisas amadureçam. É deixar que as coisas tomem o seu próprio rumo. É ficar no desconforto. Como é que a gente fica no desconforto? De maneira menos desconfortável. Nós podemos
simplesmente escrever no nosso diário o que a gente está sentindo, tá bom? Aí, por fim, a Rose, ela fez uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, porque a gente fala isso quase todo dia, né? Ela perguntou se o Espírito Santo é Jesus nos orientando. Rose, eu falo sobre isso em quase todos os vídeos, mas eu acho que talvez fosse bom você participar de uma aula ao vivo, né? E aí a gente tira essa dúvida de uma maneira mais aprofundada. Não, o Espírito Santo e Jesus são diferentes. Porque você tem uma Santíssima Trindade. Então você tem o Pai, Deus Pai, você tem o Filho, que é representado por Jesus, e você tem o Espírito Santo, que é a ponte entre o céu e a terra, que é a ponte entre a mente de 3D e a mente de Deus, né? E aí, quando a gente entra nisso, quando a gente ouve o Espírito Santo, a gente está na mente certa, né? Nós estamos dando ouvidos à nossa mente certa. Agora, o que acontece é que no curso, muitas vezes, Jesus fala como ele, homem, eu, Jesus, homem. E muitas vezes ele fala como Jesus, o Espírito Santo. Por quê? Porque ele, Jesus, como foi um avatar, um iluminado, ele apenas dava ouvidos à voz do Espírito Santo. Então, se ele só ouvia o Espírito Santo, quando você ouvisse Jesus, você estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, daí a confusão. Mas você, no ensinamento do curso, você se conecta com o seu Espírito Santo, com o Espírito Santo dentro de você, tá? Claro que se você quiser fazer suas orações para Jesus e se conectar com ele, isso é maravilhoso. Claro que você pode fazer isso também. Se conectar com o Criador diretamente, você pode também se conectar e isso também é maravilhoso. Mas o que o curso nos ensina é a nossa conexão com o grande Consolador, com o nosso professor, com o nosso mestre, com a ponte que é o Divino Espírito Santo, tá bom? Mas aí, uma próxima oportunidade, você aparece na aula ao vivo de domingo, que a gente explica isso para você com um pouco mais de profundidade, tá bom? Hoje escolhemos a alegria de Deus ao invés da dor. Não somos um corpo, somos livres, pois ainda somos como Deus nos criou. A dor é uma ideia minha. Não é um pensamento de Deus, mas um pensamento que vive a partir dele e da sua vontade. A sua vontade é alegria e apenas alegria para o seu amado filho. E é isso que eu escolho ao invés do que eu fiz. Eu escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, tá? Você pode substituir também aqui essa frase e dizer, em vez de a dor é uma ideia minha, você pode dizer a pobreza é uma ideia minha. E continuar com a sua oração. Tá bom? Meus amados, minhas amadas, meus amores, minhas amoras. Esta era a mensagem para o dia de hoje, tá bom? Eu deixo vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.